Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Desejo que estejam todos bem. Meus irmãos, esta é a continuidade do estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. Este agora é o capítulo 23. Do versículo 1 em diante está escrito: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este perverter a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes, magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das quais o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos que, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos pés e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorei por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Caí sobre nós e aos outeiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Até aqui por enquanto. Após São Jesus ele ter sido julgado e condenado pelos religiosos e o sumo sacerdote, eles decidiram levá-lo ao imperador Pilatos, para que Pilatos julgasse a ele e o condenasse à morte. Por que eles mesmos não fizeram isso? O motivo era por causa da Páscoa. Eles não poderiam matar alguém nesse dia. E por isso, eles levaram para o imperador romano para que ele fizesse esse trabalho. E assim eles pudessem, entre aspas, estar limpos, estar puros para participarem da Páscoa. Quando São Jesus ele foi apresentado ao imperador, aquelas pessoas estavam acusando de estar pervertendo o povo. Estavam acusando ele de estar afastando o povo de Deus da fé. E está também o levando a cometer transgressões da lei. E deram a ele, fizeram falsas acusações, como por exemplo também,
dizia que ele proibiu de dar tributo a César, sendo que isso, na verdade, o Senhor Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E depois eles o acusaram, dizendo que ele disse ser o Cristo, o Rei. Isso aqui não era. Essa parte não era uma mentira, isso era verdade. Jesus, ele é o Cristo, ele é o Rei. Isso aqui, ele não pecou de maneira alguma. Ele disse a verdade, porque ele é. Pilatos, então, ele queria confirmar se isso só era verdade mesmo. Perguntou se Jesus era o rei dos judeus. O Senhor não confirmou nem negou, ele disse: é você que está dizendo. Eu não. No Pilatos, ele julgou ao Senhor Jesus, examinou ele e não achou nele culpa alguma das quais ele estava sendo acusado. Naquele momento, o imperador ele percebeu que aqueles homens eles estavam levantando falsas acusações contra Cristo. Mas Pilatos, ele não soltou ao Senhor Jesus. Em seguinte foi que os religiosos da época eles estavam insistindo para que Cristo fosse condenado. Estavam levantando ainda mais falsas acusações contra ele, dizendo que ele estava causando alvoroços, tumultos entre o povo. Ele estava fazendo isso ao ensinar a sua doutrina. Né? A doutrina de Cristo não é uma doutrina tumultuosa, é uma doutrina pacífica, justa, e que ensina os homens a amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Ensina eles a fazerem o bem e a odiarem o mal. Quando Pilatos ele soube que ele ouviu falar da Galileia, ele queria saber se Jesus era de lá. O motivo disso é por causa que Pilatos estava numa situação delicada nessa questão. E ele queria se livrar desse julgamento embaraçoso e dar a ele, entregar a Cristo nas mãos de Herodes, que era porque Herodes ele governava a Galileia. Enquanto Pilatos, ele não era judeu, ele era um romano. Quando Herodes ele recebeu a Cristo, ele estava muito feliz porque durante um bom tempo ele estava ouvindo a fama do Senhor Jesus, ouvindo os milagres, os feitos que ele fazia. E ele estava empolgado, esperando que Cristo fosse fazer algo miraculoso em sua frente. E também estava fazendo muitas perguntas, provavelmente querendo confirmar: você é o Cristo? Você pode fazer aquilo? Você pode fazer aquilo outro? E coisas assim. Mas o Senhor, ele ficou calado. Por que Jesus ficou calado? Havia motivos para isto. O Senhor, ele ficou calado porque se ele fizesse alguma coisa em sua defesa, ele poderia ser solto. E se isso acontecesse, a humanidade ela estaria perdida. Porque era necessário que Cristo morresse a favor de todos nós, para que todos pudéssemos ter a oportunidade de salvação. Como Cristo ele ficou calado também diante de seu sofrimento, os inimigos deles estavam levantando ainda mais acusações, com mais insistência e intensidade. Mas então, vendo que Herodes, os soldados dele, que Jesus nada respondeu e não fez nenhum milagre miraculoso, eles pensavam que ele passava de um farsante e começaram a rebaixar o valor dele e a zombar dele. E deram a ele uma roupa resplandecente, uma roupa bonita e brilhante. E enviaram de novo a Pilatos. Provavelmente, talvez Herodes estava querendo ridicularizá-lo. Ele se diz rei, então vou dar uma roupa para ele se parecer com um rei. Conversa-se brincando com o Senhor. Naquele mesmo dia, a presença de Cristo, ela fez dois governantes inimigos se reconciliarem e se fazerem amigos. Isso é algo interessante, que a presença de Jesus, ela tem poder para reconciliar pessoas. Antes da oportunidade se você, porventura, meu irmão ou minha irmã, se você tem inimizade contra alguém, um familiar, ou então um amigo que te ofendeu, ou então um inimigo, mas você quer desfazer isso, então ore ao Senhor Jesus.
os, e também olha a favor de você mesma e da pessoa com quem você tem inimizade. Peça que haja reconciliação entre você e aquela pessoa. Então, perdoe se ela errou contra você e também peça perdão se você errou contra essa pessoa. Ué. E assim vocês poderão deixar de ser inimigas e poderão ter paz uma com a outra. E até mesmo poderão ser amigas. Dando continuidade, após São José ter voltado à presença do imperador Pilatos, o Pilatos chamou as pessoas para a sua presença, e também ele declarou inocente o Senhor Jesus. Eles estavam levantando muitas acusações contra ele, mas ele não achou nenhuma culpa em Cristo, nem ele, nem Herodes. Então Pilatos decidiu agradá-los de uma certa maneira, castigando a Cristo, mas sem condená-lo à morte. Provavelmente Pilatos estava fazendo isso porque ele queria agradar o povo e conseguir o favor dele para ele manter a sua posição de liderança e governo. E durante o dia da Páscoa era um costume de Pilatos ele soltar pelo menos um prisioneiro, deixá-lo ser livre. E Pilatos, ele querendo libertar o Senhor Jesus, ele trouxe um criminoso para o povo decidir. Quem vocês querem que eu liberte? A Jesus, o Cristo, ou então a Barrabás? Barrabás, ele era um rebelde e homicida. Então, a escolha certa era certamente o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele nunca cometeu uma maldade sequer, ele só fez o bem. Hein? Enquanto Barrabás ele havia cometido rebelião e um assassinato. Mas o povo judeu naquele momento estava tão cego espiritualmente que eles preferiram libertar um homicida e condenar à morte o Salvador. Este aqui foi um exemplo de que os seres humanos amaram a morte e não a vida. No Jardim do Éden havia duas árvores especiais. A árvore da vida, que dava vida eterna àqueles que comessem seu fruto, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que faria morrer aqueles que comessem dela. Adão, ele tinha escolhido comer a árvore da vida, mas em nenhum momento foi mostrado que ele quis comer essa árvore, mas ele quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele preferiu a morte do que a vida eterna. E neste caso aqui também nos judeus, foi mostrado que eles preferiram libertar um homicida do que libertar ao Senhor Jesus, que Cristo ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, infelizmente, por causa do pecado, os seres humanos eles têm uma inclinação ao mal e também à morte. Pilatos ele estava insistindo outra vez para tentar fazer o povo pensar e escolher libertarem a Jesus, porque Cristo ele é inocente, ele é justo. Pilatos, porém, ele demonstrou fraqueza, porque o que ele deveria ter feito era ter usado a sua autoridade, ter usado o seu poder para libertar um inocente. Mas ao invés de fazer isso, ao invés dele cumprir o seu dever, ele estava querendo fazer a vontade do povo. E o povo ele estava insistindo com grandes gritos, então ele acabou cedendo. E acreditou que ele devia fazer o que o povo lhe pedia, ao invés de cumprir o dever. Então ele soltou a Barrabás e as entregou Jesus à punição. E após Cristo ele ter sido torturado, porque ele foi chicoteado diversas vezes com um chicote bem doloroso, porque tinha pedaços de metal nele, como também alguns ossos de animais que rasgavam a carne, fazendo cortes profundos nela. Eles colocaram em Cristo numa cruz, e como o Senhor não estava podendo levantar, porque o seu corpo estava muito ferido e enfraquecido, eles fizeram um certo Simão,
ele carregava junto com Cristo a cruz dele. Lembre-se, meus irmãos, que quando nós tivermos que carregar nossa cruz e não pudermos levantar ela sozinhos, Deus enviará alguém para nos ajudar. Enviará alguém para nos ajudar a suportar os sofrimentos de Cristo. Muitas pessoas da multidão estavam seguindo ao Senhor Jesus até ao seu lugar de crucificação. Muitas mulheres estavam chorando por ele e se lamentando por toda a dor que ele estava sofrendo. As discípulas de Cristo, elas amavam ao Mestre. Elas viam que ele era um homem bom, um homem especial. Tratava elas com igualdade, respeito, valorizava elas e as amava puramente. Não no sentido romântico, mas no sentido do amor ágape. O Senhor Jesus, porém, ele olhou para aquelas mulheres e disse para elas não chorarem por ele, porque ele era cumprindo a sua missão. Ele era fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer, dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor disse que elas deveriam chorar por si mesmas, porque chegaria um tempo em que as pessoas iriam considerar bem-aventuradas, iriam considerar felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, as mulheres que não se tornaram mães. Isso está mostrando que iria chegar um tempo em que a família iria ser desvalorizada. Talvez também significando que vai chegar um tempo em que as mulheres elas iriam ser estimuladas a viverem só para si mesmas, mas a pensarem somente em si e a não quererem mais construir uma família com alguém. Então o Senhor também declarou uma profecia sobre o final dos tempos, no dia da grande tribulação. As pessoas elas dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos. Na grande tribulação, o tempo será tão intenso, tão difícil, que as pessoas elas irão implorar para morrer. Porque é muito difícil sobreviver na grande tribulação, é muito difícil e doloroso também. No versículo 31 eu interpreto que o Senhor Jesus estava querendo dizer, se eles fazem isto a mim, que sou o santo, que sou justo, o que se farão então aos pecadores? O tratamento que os pecadores receberiam seria ainda mais doloroso. Eles seriam ainda mais maltratados. Me perdoem por isso, mas eu errei nessa palavra. Não há nenhum homem, nenhuma mulher nesse mundo que sofreu mais do que o Senhor Jesus. Nem mesmo irá sofrer mais do que ele. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele deu continuidade ao seu caminho rumo ao seu lugar de crucificação. E estavam ao lado do Senhor dois malfeitores que iriam ser crucificados junto com ele. E no versículo 33 foi mostrado que Cristo ele foi para um lugar chamado do Caveira. E ali o crucificaram, e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Você já se perguntou por que a cruz ela se parece com uma espada de cabeça para baixo? Então, aqui está a revelação. O lugar onde Cristo foi crucificado foi um lugar chamado Caveira. O motivo pelo qual a cruz parece uma espada foi porque um dia iria simbolizar que Cristo ele venceu a morte. Porque o lugar onde Cristo foi crucificado simbolizava que o Senhor Jesus ele cravando uma espada na morte, simbolizando que ele a enfrentou e a venceu. No versículo 34 em diante, está escrito, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o Cristo, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E os malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, e está na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse a Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este era um homem justo. E toda a multidão que ajuntaram ao espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava a bater nos peitos. E todos os conhecidos, as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade de judeus, e que também esperava a ele o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele na Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, preparavam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Até aqui. Quando Jesus estava sendo crucificado no lugar chamado Caveira, ele estava orando, intercedendo pelos seus inimigos, pelas pessoas que estavam o condenando à morte. O Senhor Jesus, ele não fez o que um ser humano natural faria. Ele não olhou aos céus pedindo para o Pai amaldiçoar essas pessoas. Mas ele não pediu vingança. Sabe? O que Jesus fez foi amá-los. Mesmo eles estando matando, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Sim. Meus irmãos, que nós tenhamos esse mesmo amor, que temos uma compaixão e misericórdia como a de Cristo pelos outros. Algumas pessoas, elas pegaram as roupas de Cristo e lançaram sortes de com quem ficaria aquelas roupas. Eles crucificaram ao seu Jesus sem as suas roupas. A nudez dele estava exposta. Tá? Ele estava sofrendo grande vergonha e humilhação publicamente. O povo que estava olhando para ele, eles ficavam zombando do Senhor. Você salvou os outros, então salve a si mesmo. Bom, se você é realmente o Cristo, o escolhido de Deus, o Filho de Deus. E também os soldados romanos estavam zombando dele. Ele estava lhe dando vinagre para beber, ao invés de água. E em cima do Senhor Jesus estava escrito também a acusação que foi feita contra ele. Este é o Rei dos Judeus. Este aqui, na verdade, não era uma acusação. Isso aqui era uma verdade sobre Cristo. Deus ele estava dando um sinal ao povo de que aquele era o rei prometido pelo Senhor ao seu povo Israel, o Salvador do mundo. E mesmo o povo vendo aquela placa, ainda assim não reconheceram que Jesus, ele é o Messias, ele é o Cristo, o Rei ungido. Um dos malfeitores que estavam com Cristo, ele queria ser salvo, mas ele não se arrependia dos pecados. E também ele não tinha respeito por Cristo. Ele disse: se você é o Cristo, vai e salve a si mesmo, e salve também a nós. Mas o outro criminoso, ele teve mais respeito e também humildade. Ele reconheceu que, na verdade, ele e aquele outro homem estavam sendo condenados justamente porque eles cometeram crimes dignos de morte. Mas Jesus, ele não cometeu nenhuma maldade. Ele não merecia estar lá, mas ele sim. E por isso, aquele homem, ele pediu ao Senhor para que eles se lembrassem dele.
Aquele criminoso, no último momento de sua vida, ele reconheceu que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Cristo, e pediu que o Senhor o salvasse. E o Senhor, ele deu uma promessa maravilhosa. Ele disse que hoje estarás comigo no paraíso. Isso mostra algumas revelações importantes. Quando uma pessoa morre com Jesus, ela vai diretamente para o céu. O seu espírito não fica, por exemplo, no caixão dormindo. O espírito dela vai diretamente para o céu. O corpo dela que fica dormindo. E outra revelação que mostra é que é possível uma pessoa ela ser salva no último momento de sua vida, perto do seu último suspiro. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, se por acaso você não se converteu e você quer fazer isso, se converter só no último momento da sua vida, eu digo para você pensar bem, você não sabe quando será o seu último dia de vida na Terra. A morte, ela é imprevisível. Viu? E você nem sabe se você vai ter tempo suficiente para se arrepender antes de morrer. E por isso, meu irmão, ou você que está me assistindo, se você ainda não é crente, não é cristão, mas quer se converter, então eu digo, não deixe para depois. O depois pode ser tarde demais. Converta-se agora. Ora, se você já ouviu o Evangelho, se você quer se entregar a Jesus, servir a Ele, segui-lo, então eu lhe digo, faça essa oração. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração, você está salvo. Eu lhe digo que assista os meus primeiros vídeos no YouTube para que você também saiba como você ser um discípulo de Cristo. E também acompanhe o meu canal para que você seja mais orientado e também guiado pela palavra de Deus que tem anunciado. Dando continuidade aqui ao estudo, quando chegou a hora do Senhor Jesus morrer, o sol estava se escurecendo. O motivo disto foi porque Jesus, ele é a luz do mundo. O fato do sol ter se escurecido era uma simbologia de que Cristo ele havia saído do mundo. É o Senhor que é o Senhor que ilumina este mundo de trevas. Jesus, ele é a luz que ilumina tudo. Quando o Senhor Jesus ele morreu, o véu do templo ele se rasgou de cima para baixo. E por que isso aconteceu? Isso estava simbolizando que agora todos, por meio da fé, podem ter acesso à presença de Deus. Antigamente não era assim. No Antigo Testamento, os únicos que podiam ter acesso à presença do Senhor era o sumo sacerdote. Mas agora, graças ao sacrifício de Cristo, qualquer pessoa que crer nele pode se aproximar de Deus e ter um relacionamento íntimo com o Pai. O Senhor, antes dele morrer, ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus, porque Jesus não tinha pecado, então ele não podia morrer naturalmente. Por isso ele entregou o seu espírito nas mãos do Senhor. E após ele ter partido, um dos soldados romanos, ele reconheceu que Jesus ele é o Filho de Deus e que ele era um homem justo e deu glória a ele. E muitas pessoas que viram aquele espetáculo, elas vão tristes e batendo no peito. Os discípulos de Cristo que viram aquela cena, eles choraram, se lamentaram, sentindo um pesar em seu peito. E havia mas havia entre os governantes, havia na política um certo homem rico chamado José. Ele era um homem justo e de bem. Esse homem ele não havia concordado e não havia cooperado naquele julgamento de acusação e condenação injusta feita contra o Filho de Deus. Então aquele homem, porque ele era um discípulo de Cristo também, Jesus ele conseguiu salvar um rico, o que é algo difícil de acontecer. Não que é difícil para o Senhor, mas é difícil um rico que querer se converter. Ele foi e pediu o corpo de Cristo, porque aquele José ele queria dar ao seu mestre um enterro digno, um enterro honroso.
Ele estava fazendo depressa antes de chegar o fim de sexta-feira. Porque no sábado eles não poderiam fazer isto. Eles não poderiam tocar em um morto e também não poderiam fazer algum trabalho. Aquele homem, ele preparou o corpo de Jesus e o colocou em uma sepultura especial. Ele ele o sepultou entre os ricos, em um túmulo onde ninguém ainda havia sido posto. Era um túmulo somente para Cristo. E algumas mulheres, elas estavam seguindo a José, que carregava o corpo do Senhor Jesus. Elas queriam ver aonde ele iria o colocar. Porque quando fosse domingo, elas iriam querer terminar o sepultamento. Elas iriam embalsamar o Senhor Jesus, colocar nele perfume, para que a sua sepultura fosse completa. Elas o amavam e honraram a ele até mesmo depois da morte. Bom, meus irmãos, este estudo bíblico vai ficando por aqui. Foi uma mensagem um pouco longa, mas expliquei todo este capítulo para vocês. Se vocês, meus irmãos, gostaram dessa mensagem, peço que aperte o botão de gostei e também deixe escrito os comentários, tá? Para ajudar este canal. Compartilhe este vídeo para os seus e também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E assista mesmo meus outros vídeos no YouTube para que você conheça mais as palavras do Senhor e conheça mais a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, meus amados e meus queridos irmãos e irmãs. E até a próxima, se o Senhor quiser.